Boa noite, queridos. Estamos mais uma vez aqui, juntos, em mais um encontro de reflexão da Palavra de Deus. Nós esperamos que esse momento seja um momento de edificação para a sua vida, de transformação, e que assim nós possamos cada vez mais nos aperfeiçoarmos em Cristo Jesus e termos o crescimento espiritual que nos é necessário. Nós estamos meditando no texto de Efésios, no capítulo 6, e nós estamos falando sobre a armadura do cristão. Então, desenvolvemos alguns pontos a partir do versículo 10. Esse texto se encontra no capítulo 6, versículos de 10 ao 20. E nós estamos agora já no versículo 13. Os versículos nós vamos ler a partir do versículo 13, porque os versículos anteriores nós já compartilhamos. Vamos então à leitura do texto, só para relembrar. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mesma mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Estas são as palavras de Paulo dirigidas à igreja do Senhor na cidade de Éfeso, e ele traz aqui lições muito importantes. Eu quero fazer uma breve revisão com vocês, bem breve realmente, para que possamos hoje, se possível, concluirmos aquilo que nós temos compartilhado. No versículo 10, o princípio que nós temos compartilhado, baseado na expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz: tornem-se cada vez mais fortes. O princípio que nós estabelecemos aqui é o princípio do fortalecimento. Em segundo lugar, nós explicamos como primeiro, Paulo diz que esse fortalecimento vem como resultado de uma vivência unidos com o Senhor, de um relacionamento contínuo com o Senhor. E em segundo lugar, ele diz que nós também obtemos esse fortalecimento quando nós recebemos a força do seu grande poder. No primeiro ponto fala sobre comunhão, no segundo ponto vai falar sobre a unção. Isso é muito importante na caminhada espiritual e na nossa batalha contra os poderes das trevas. Os dois são importantes. Nenhum é mais importante ou menos importante. Nós precisamos entender isso. Em seguida, nós temos o princípio do revestimento. No versículo 11, quando o apóstolo Paulo fala que nós precisamos de toda a armadura de Deus. Em segundo, esta armadura. Em segundo lugar, esta armadura é Deus que nos dá. E em terceiro lugar, essa armadura nos é dada para que fiquemos firmes, para que nos mantenhamos realmente em pé, comprometidos com a vontade de Deus, com o plano de Deus e com o nível de espiritualidade que Deus planeja para a nossa vida. Em terceiro lugar, no versículo 12, nós temos o princípio da conscientização. Paulo diz
nós lutamos contra forças espirituais do mal. Essas forças espirituais do mal, ele faz aqui 5 observações acerca dessas forças. Em primeiro lugar, ele diz que eles vivem nas regiões celestiais, esse poder maligno, que eles são denominados de principados, de potestades e de poderes, e também o apóstolo Paulo encerra esse momento falando ou descrevendo essas forças espirituais do mal, dizendo que elas dominam completamente o mundo. Esse texto que ressalta na palavra de Deus que os principados e potestades, ou seja, os poderes infernais, dominam completamente o mundo, está lá na primeira carta de João, quando diz, o apóstolo João diz, que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está debaixo do domínio e do controle do maligno. Agora, dando continuidade, hoje nós vamos ver um outro ponto importante que se encontra no versículo 13. Primeira parte do versículo 13, que é o princípio da urgência. Anote aí que é muito importante você sempre fazer as suas anotações para depois relembrar. Princípio da urgência. Observe bem que no versículo 13 ele diz assim: por isso peguem agora, e é essa palavra que faz toda a diferença de onde nós tiramos a essência desse princípio, o princípio da urgência. Observe que Paulo faz essa colocação importante. Você não pode adiar a sua proteção espiritual, você não pode negligenciá-la no tempo, você não pode deixar isso para trás, nem pode deixar isso para depois. Você tem que, hoje, agora, nesse momento, você precisa realmente entender que ela se faz necessária. Você que está ouvindo essa mensagem agora, esse é o momento oportuno de você entender estas verdades, compreender estas verdades e então fazer uso destas verdades. Porque muitas vezes nós aprendemos tantas coisas maravilhosas da palavra de Deus e nós pensamos assim, depois eu trato disso, depois eu resolvo isso, depois eu ajeito isso, depois eu mudo isso. Não pode, meu querido. Olhe bem o que o apóstolo Paulo diz. Você precisa tomar uma posição agora, neste momento. Você precisa se revestir da armadura que Deus lhe dá e você precisa colocar em prática todos esses princípios que têm sido compartilhados com você. Então, há uma urgência nessa questão. É o agora de Deus, é o momento de Deus para a sua vida. Então, não fique adiando esse comprometimento de reconhecer a necessidade de uma proteção espiritual, de uma proteção divina sobre a sua vida. Nós temos um ditado que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Não cometa esse erro. Na vida espiritual você não pode fazer isso. Até porque na vida espiritual há uma situação que é muito importante. No ditado popular diz que o brasileiro fecha a porta depois de roubado. Mas acontece, queridos, que este ladrão aqui, que a Bíblia chama de Satanás, diz que a palavra do Senhor que ele veio para roubar, matar e destruir. Portanto, se você der oportunidade para ele agir, é possível que nunca mais você possa fechar a porta, porque quando você pensar que pode fechar a porta, você já estará talvez destruído e morto. Então, o brasileiro pode fechar a porta depois de roubado, mas quando você lida com Satanás, pode ser que depois de atacado, você não tenha mais nenhuma oportunidade, nenhuma chance de defesa, você estará totalmente aniquilado, destruído e sem chance, talvez, de fazer com que o processo demoníaco na sua vida se reverta. Você tem que tomar uma posição agora.
Essa é uma questão urgente. Essa é uma questão que tem que ser resolvida imediatamente. Então não deixe passar de hoje a solução do seu problema e a providência que você precisa tomar para que Satanás não tenha vitória sobre a sua vida. É urgente essa questão, é urgente este assunto. Por isso nós estamos compartilhando com você a esse respeito. Agora, o princípio da urgência, então, já foi esclarecido para você e se encontra bem destacado nessa palavra que o apóstolo Paulo utiliza. Agora, vamos falando de agora vamos para o próximo passo, que é também o quinto ponto na nossa reflexão. Se você observar no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, na versão atualizada diz assim, quando chegar o dia mau, e aqui na NTLH está mais explicado, ele diz, quando chegar o dia ou o momento de vocês enfrentarem as forças do mal, então vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Observe bem. Esse quando é uma palavra também na qual precisamos dar a ênfase que lhe é necessária. E eu quero então compartilhar com você mais dois princípios que a gente pode tratar conjuntamente. Essa palavra quando, em primeiro lugar, esse texto nos dá uma ideia de antecipação. Porque o apóstolo Paulo está dizendo... Ele diz, assim, quando chegar, ou seja, está falando aqui de uma ação futura. Quando acontecer o ataque espiritual contra a sua vida, portanto, observe bem que existe aqui no agora, não só uma necessidade presente, mas existe em razão do quando, que se encontra no mesmo versículo, uma necessidade preventiva, ou seja, uma antecipação. Então nós estamos compartilhando com você agora o princípio da antecipação. Esse quando vai nos fornecer dois princípios importantes. O primeiro é o princípio da antecipação, como eu já falei. Você não pode esperar que o ataque do inimigo aconteça para que você tome uma providência na sua vida, para que você se proteja. Não, de modo algum. Você não fica esperando que o diabo ataque para tomar uma postura. Você precisa se antecipar. O apóstolo Paulo fala sobre o agora e ele diz, quando acontecer, ou seja, o acontecimento da confrontação com as forças do mal, vai ou pode acontecer. Portanto, aqui nos traz uma ideia de antecipação. Por isso eu estou aqui lhe dando o princípio da antecipação. A partir do momento que você tem a conscientização de que o inimigo vai lhe atacar, então você precisa se antecipar. Não se espera que o inimigo bata a nossa porta para que nós nos preparemos. Não, amado. Isso tem que ser antecipado. Quando o inimigo bater a sua porta para lhe atacar, para lhe ferir, para lhe destruir, você já tem que estar pronto para lidar com esta situação. Esse é o princípio da antecipação. Se você observar, Deus é uma pessoa extremamente preventiva e antecipadora das situações. Se você observar, quando Jesus nasce, isso já estava previsto desde a fundação do mundo. Deus já prometeu para Adão e Eva, quando eles pecaram e se afastaram do Senhor, que viria um Redentor, um Salvador. Então Deus sempre se antecipa. Deus jamais é pego de surpresa, porque Ele sempre se antecipa. Então você não pode deixar que a estratégia da surpresa, muito utilizada nas batalhas humanas, mas também utilizado
nas batalhas espirituais, ela ocorra. Você não pode ser pego de surpresa. Você tem que ser pego preparado, já pronto, antecipando o ataque do inimigo. Então, quando o inimigo chega para lhe destruir, você já está preparado para evitar que os seus intentos, que as suas intenções, as suas pretensões se concretizem. Então, aprenda a ser um servo de Deus com a habilidade de antecipação. Este é o princípio da antecipação. Agora, há um outro princípio que se encontra nesta mesma palavra, no quando. E eu quero explicar também para você, porque ele é semelhantemente importante. Tão importante quanto os demais princípios. Observe bem. O apóstolo Paulo, ou o autor sagrado, poderia ter dito essa mesma frase de uma outra forma. Ele poderia ter dito, quando chegar o dia mau, ou poderia ter dito, se chegar o dia mau, mas observe bem, esse quando ele tem uma grande diferença. Se o apóstolo tivesse escrito aqui, se chegar o dia mau, ele estaria dizendo que o dia mau pode chegar ou não chegar, porque o se é um condicional. Mas quando ele fala, quando chegar o dia mau, ele está dizendo o seguinte, o dia mau vai chegar. Quanto a isso, não há dúvida. O dia mau virá. Aliás, o próprio Jesus, nos evangelhos, ele deixa bem claro que o dia mau sempre está presente. É tanto que Jesus diz assim, basta a cada dia o seu mal. Ele falando no texto sobre ansiedade, sobre preocupação com as coisas da vida, e ele diz que nós não devemos andar ansiosos por tudo, porque ele disse, cada dia já tem a sua angústia, a sua preocupação, a sua luta, a sua batalha. Então, não acumule batalhas trazendo para o presente, batalhas ainda do futuro, mas ao mesmo tempo Jesus diz assim, basta a cada dia o seu mal, porque cada dia terá a sua luta, a sua dificuldade, a sua provação. E Paulo está dizendo aqui que nós precisamos tomar uma postura preventiva, porque esse dia mau é uma certeza. Assim como Jesus declara nos evangelhos, ele diz, no mundo tereis aflições. Isso é uma certeza também. No mundo tereis aflições, ele diz. Mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, meus amados, precisamos entender aqui no quando esses dois princípios que são realmente muito importantes na nossa lida com os poderes espirituais demoníacos. É muito importante na nossa batalha espiritual. O princípio da antecipação e da certeza. E é exatamente por isso que Paulo usa quando. Porque é o seguinte, se é uma certeza, se realmente esse dia mau vai chegar, então você deve, sem dúvida nenhuma, se antecipar. Porque quando a gente tem dúvida, às vezes a gente negligencia, a gente assume aquela postura do talvez, pode ser, quem sabe. Mas, meu amado, aqui Paulo está dizendo, lhe dando uma certeza. Ele diz, é certo que o dia mau vai chegar. Por isso é que ele usa quando, ele não usa se. É certo que o dia mau virá. Portanto, se previna, se antecipe, porque você precisa ter esta certeza. Então temos aqui o princípio da antecipação e o princípio da certeza. E agora, para compartilhar com você, o último princípio, que geralmente a maioria das pessoas que desenvolvem esse texto, eles tratam somente do princípio da preparação. Mas como você viu, há 5 certeza como 2. Observe que os demais versículos 10, 11, 12 e 13, ele traz verdades
tão importantes quanto o versículo 14, onde começa o princípio da preparação. E agora vamos refletir, vamos meditar no ponto em que talvez todos vocês estivessem esperando que eu começasse. Porém, não é certo começar aqui, porque há todos esses princípios anteriores que são tão essenciais quanto o princípio da preparação. Então, preste atenção. Em primeiro lugar, quando se trata do princípio da preparação, eu preciso fazer algumas observações importantes. E eu fiz algumas anotações e quero compartilhar com você. Existem pessoas, pregadores, pastores, que eles usam um estilo de interpretação bíblica muito baseado na alegoria. O que é isso? É quando usa um simbolismo exagerado. Cada palavra, cada coisa, cada ato, cada número tem um significado especial. Nós temos que ter cuidado com isso, porque às vezes, geralmente esses pregadores, eles dão tanta ênfase no símbolo que esquecem na representação que aquele símbolo traz. E, meus amados, o objetivo do símbolo é ajudar a fixar a verdade que é repassada. Não podemos fazer o oposto, e eu vou ajudar você. Inclusive, o que eu estou lhe ensinando agora é importante não só para o entendimento desse texto, mas para o entendimento de toda a palavra de Deus. Eu vou ajudar você agora a adquirir conceitos importantíssimos na interpretação do texto sagrado. Portanto, nunca extrapole a verdade bíblica entrando num simbolismo exagerado que vai comprometer a verdade, porque acaba diminuindo a verdade, tirando a potencialidade essencial da verdade, porque você vai se ater a questões secundárias. E na Bíblia, o simbolismo, quando se usa uma metáfora ou qualquer outra figura de linguagem, parábola, seja qual for a figura de linguagem, quando se estuda literatura, é importante entendermos que o mais importante é o princípio que o símbolo representa e não o símbolo em si. Foi aí onde os fariseus se perderam na interpretação da palavra de Deus, porque eles se ativeram tanto ao simbolismo da lei, por exemplo, os rituais de sacrifício, que esqueceram o que Deus queria transmitir com aqueles rituais, que é exatamente a obra de Jesus Cristo. Eles não aceitaram a Jesus porque eles se prenderam tanto ao simbolismo do Antigo Testamento, que fala a respeito de Jesus, que eles perderam. E você vai entender por que eu estou falando isso. Eu estou falando isso porque eu farei agora... Algum problema? Ok, queridos, tivemos um pequeno problema aqui na transmissão do som, mas vamos dar continuidade. Vejam bem, eu farei agora a análise desse texto, tirando de lado o simbolismo e tratando com você da essência que o texto quer comunicar, quer compartilhar. Porque se você se distrair com o símbolo, você perde o conteúdo essencial. É isso que eu estou querendo lhe ensinar. Então, antes de falar ainda sobre o desenvolvimento desse texto sagrado, que é o princípio, que traz aqui o princípio da preparação, eu quero ainda compartilhar uma outra coisa importante, que é uma dúvida que muitos cristãos têm. Geralmente, nós ouvimos opiniões, frases ou declarações tais como: Satanás não pode nos atacar.
nós já estamos protegidos. É possível que você já tenha ouvido isso, até mesmo de um líder espiritual reconhecido, homem de Deus, mulher de Deus, porém, infelizmente, com uma interpretação equivocada da Bíblia. Porque vamos ser lógicos, vamos aqui para uma questão de coerência. Não é tanto de interpretação, mas de coerência. Veja bem, presta atenção numa coisa. O apóstolo Paulo escreve esse texto, inspirado pelo Espírito de Deus, onde o próprio Espírito do Senhor diz que nós precisamos, ele o diz através do apóstolo Paulo, mas é ele que diz, ele diz que nós precisamos nos vestir dessa armadura. Meu amado, veja bem, se esse ataque maligno não fosse possível se realizar, por que precisaria o Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, nos alertar sobre a necessidade de nos prevenirmos, de nos vestirmos de uma armadura? Meu amado, é uma questão de lógica, não precisa ter entendimento bíblico para percebermos este fato, esta verdade. Veja bem, é como chover no molhado. Se eu digo para você, olhe, tenha cuidado, isso significa que há um risco, há um perigo. Se o Senhor, na sua palavra, usa o apóstolo Paulo e diz, vistam-se da armadura de Deus, para que vocês possam resistir aos ataques de Satanás, o lógico haverá ataques. Ele vai lhe atacar. E ainda é lógico entender que se ele vai lhe atacar, ele tem a possibilidade de conseguir resultado ou de obter êxito nesse ataque. Se esse ataque não tivesse jamais qualquer possibilidade de êxito, ou se não houvesse nenhum risco para você, Deus não precisaria lhe dizer para vestir-se da armadura. Quando o Senhor diz, vista-se da armadura, significa você precisa dela. E por que você precisa? Porque você está vulnerável sem a armadura. Então esta ideia que alguns irmãos, alguns servos de Deus repassam, que não tem chance de Satanás nos atacar. Não, agora eu sou de Deus, eu sou de Jesus. E usa inclusive um texto bíblico que diz assim, aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Mas veja bem, esse texto está mal interpretado. Esse texto não serve como argumentação, porque esse texto tem duas possibilidades de interpretação. Quando diz, o maligno não o toca, muitos intérpretes consagrados, respeitados, consideram que esse "o" está se referindo a Jesus, ou seja, é adequadamente entendível que esse texto está dizendo que o maligno não toca em Jesus, porque Jesus não tem mais vulnerabilidade. Ele ressuscitou, está agora sentado à destra de Deus Pai. Ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, o maligno não pode tocar em Jesus, mas conforme fala Efésios capítulo 6, o maligno pode tocar em você, em mim. Por isso, nós precisamos da armadura de Deus. Amém, querido? É uma questão lógica. Não é necessariamente teológica. Basta ter um pouquinho de raciocínio para entender que esta verdade, esta declaração que eu estou repassando para você, ela é procedente. Não é um equívoco. Então veja bem, uma vez que Deus manda que você se proteja dos ataques de Satanás, significa, ou ele está dizendo, que esses ataques podem vir a ser bem-sucedidos. Portanto, é mais do que cabível e necessário que você se revista de toda a armadura de Deus. O outro ponto, o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é o seguinte:
Alguns irmãos usam um texto bíblico e eles dizem assim: não, a palavra de Deus diz que Satanás está ao nosso derredor. Se eu não me engano, quem fala isso é o apóstolo Pedro. Não lembro agora em qual das epístolas, não anotei o texto, a referência. Eu geralmente lembro do conteúdo, mas não lembro da referência. Então veja bem, o texto sagrado diz que Satanás está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém a quem ele possa tragar. E então os irmãos fazem a seguinte argumentação, baseado também em outro texto bíblico. Dizem assim: não, Satanás está ao nosso derredor, mas Jesus está ao nosso redor. Meu amado, esta não é uma interpretação coerente, não é uma argumentação sólida. É fraquíssima esta argumentação, porque se você pegar qualquer dicionário, você vai saber que ao redor e ao derredor é a mesma coisa, porque redor e derredor são sinônimas, são duas palavras semelhantes que trazem a mesma ideia. Portanto, você não pode ter esta noção, uma noção que é como se fosse circular. Aqui no círculo menor está Jesus, você está no centro do círculo. No círculo menor ou mais próximo está Jesus lhe protegendo. E no círculo mais amplo ou maior, mais distante de você, está Satanás tentando lhe atacar. Não, amado. Ainda que isso seja verdade, que o Senhor está muito próximo de nós, Ele é o Paráclito, o Espírito de Deus está ao nosso lado, mas isso não respalda a ideia de que Satanás não pode me atacar, não pode obter êxito nos seus ataques contra a minha vida ou contra a sua vida, porque Deus está ao meu redor e Ele está apenas ao derredor. Eu já ouvi pessoas, por exemplo, usando textos sagrados que são textos legítimos de uma forma ilegítima. Por exemplo, eu já vi irmãos fazendo declarações tais como: não, Jesus é o leão de Judá, mas Satanás é o leão sem dente. Queridos, isto é bobagem. Isto não tem respaldo bíblico. Isso não condiz com a realidade do mundo espiritual. Veja bem, o apóstolo Pedro diz que Satanás está ao nosso redor, rugindo como um leão. Ele não trata da dentadura do leão, porque não é isso que interessa. A questão é a sua proteção. Pedro não diz que este leão não tem dente, isso é uma bobagem, é dedução. Sim, Jesus é o leão da tribo de Judá. Sim, ele está ao nosso redor. Mas não esqueça que neste mundo espiritual, que o apóstolo Paulo diz que é dominado, é controlado pelo poder das trevas, e ele diz completamente dominado pelo poder das trevas, nós estamos suscetíveis, vulneráveis aos recursos de Deus para termos vitória sobre os ataques do inimigo, mas esses ataques podem acontecer, e quando acontecerem, você precisa estar devidamente protegido, precavido, para que este ataque não seja bem sucedido, ele seja frustrado. O ataque de Satanás contra você precisa ser bloqueado, e você não bloqueia esses ataques com argumentações frágeis que não têm respaldo bíblico, como essas três que acabamos de tratar. Portanto, não dê uma ênfase alegórica a esse texto. Em segundo lugar, não se iluda achando que Satanás não pode lhe atingir, porque se ele não pudesse, não teria necessidade, não teria sentido essa declaração do Senhor, que precisamos nos revestir de toda a armadura. E outra coisa, esse conceito, não, Satanás está ao derredor, mas Jesus está ao redor, é uma interpretação tola, porque as duas palavras têm o mesmo significado. Portanto, você não pode fazer esta ideia de que parece que Jesus está bem próximo lhe protegendo e Satanás está bem distante lhe atacando. Não é verdade. Satanás pode se aproximar de você. Ele se aproximou até de Jesus para fazer os seus ataques,
para desferir os seus ataques, então não tem sentido achar que Satanás não pode se aproximar de você. E um outro conceito importante é essa questão do leão. Porque o Satanás é um leão sem dente. Queridos, aonde diz que este leão, que Pedro faz essa comparação, diz que Satanás está ao nosso derredor, rugindo como um leão, aonde Pedro disse que esse leão não tem dente? Isso é tolice. Isso não é interpretação legítima da palavra de Deus. Agora, feitas estas observações, que elas são realmente importantes, e tendo compartilhado agora e desenvolvido o princípio da preparação, vamos agora para a armadura em si, aonde geralmente os pregadores começam, é onde deveriam terminar. Se bem que esse texto não se conclui aqui, porque quando fala da armadura de Deus, você pode observar que a armadura de Deus se encontra nos versículos 14, 15, 16 e 17. Ou seja, nós temos apenas 4 versículos nesse texto, de 10 até o 20º, que falam sobre a armadura. Portanto, a armadura não é a essência desse texto. Faz parte do texto, mas não é só o que interessa, como alguns pregadores fazem. Todos os demais princípios são importantes. E vamos então começar desenvolvendo o assunto da armadura propriamente dita. Quero ainda esclarecer um ponto. Pode até ser que hoje nós façamos apenas a introdução dessa questão da colocação da armadura ou da definição de alguns conceitos da armadura. Vamos ainda a um outro ponto. Voltando ainda para o ponto da alegoria, geralmente eu já ouvi inúmeras vezes, já li em livros escritos, inúmeras vezes também, sobre a armadura de Deus. Há livros excelentes sobre esse assunto, um conteúdo maravilhoso, mas que extrapolam a interpretação bíblica, porque exageram na ênfase dada ao simbolismo. E às vezes eu fico pensando se não seria uma falta de conteúdo suficiente para desenvolver a essência, e por isso nós nos atemos ao secundário. Então observe bem. Em primeiro lugar, existe toda uma ilustração que ela não pode ser a essência da pregação. A ilustração, ela deve dar um reforço à pregação, corroborar ou afirmar bem o conteúdo, mas não pode ser a essência da interpretação. Olhe bem, deixa eu lhe explicar por quê. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo faz aqui uma comparação entre conceitos espirituais essenciais para a nossa proteção contra os poderes de Satanás e dos seus demônios, mas ele faz isso utilizando uma realidade com a qual o apóstolo Paulo conviveu bem de perto. Porque Paulo aqui em Éfeso, na cidade de Éfeso, ele estava prisioneiro, e observe bem que isso é dito, é declarado no versículo 20, ele diz: embora eu esteja agora na cadeia, Paulo estava preso quando escreveu esta carta aos Efésios. Paulo foi preso em várias outras ocasiões. Ele foi preso também em Roma, por exemplo, onde ele também terminou os seus dias. Então observe bem, Paulo tinha uma convivência muito próxima com essa realidade militar, com esse contexto militar, com essa questão do entendimento da armadura do soldado. E certamente o entendimento que ele tinha era a respeito do soldado romano, porque era o contexto com o qual Paulo convivia. Ele foi preso pelos romanos e, portanto, ele sabia, ele conhecia bem como era, como se constituía uma armadura romana. Agora, só para explicar para você, porque senão eu vou cometer um erro que eu estou condenando,
eu não quero dar ênfase na armadura, eu só quero explicar para você que isso não pode acontecer, não pode ser feito, e eu vou seguir esse ramo de interpretação para que você entenda como eu vou lhe explicar essas verdades. É necessário que eu faça esta introdução. Portanto, preste bastante atenção. Se você observar, Paulo não tem interesse nenhum em falar sobre a armadura de um soldado. Paulo apenas usa a armadura de um soldado como referência para falar a respeito de verdades ou princípios espirituais essenciais. E eu vou depois passar para você o que há de essencial nesses ensinamentos de Paulo, para que você não fique perdendo tempo com a ilustração, fixado na ilustração e perca a essência do texto. Então preste atenção. Em primeiro lugar, nós não podemos dar ênfase na simbologia que Paulo utiliza pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, a armadura do soldado romano variava muito. Era diversa. Por quê? Porque dependia da patente do soldado. Quem foi militar sabe disso. Eu fui militar. A farda, de acordo com a patente, ela varia. Então, a armadura que Paulo descreve aqui não é a essência do texto, porque a armadura variava. E você não pode explicar princípios fundamentais baseado em símbolos variáveis. Senão você perde a força do significado por causa da priorização do símbolo. Então preste atenção. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que Paulo aqui não está descrevendo uma armadura do soldado romano ou de qualquer outro soldado. O objetivo de Paulo é repassar verdades essenciais. Por que eu posso declarar que Paulo não está descrevendo a armadura do soldado romano? Porque se você for estudar em qualquer enciclopédia, em qualquer documentário, você vai ver que o que Paulo menciona aqui a respeito da armadura não é completo, é apenas uma parte da armadura. Por quê? Porque Paulo não queria frisar a armadura. Ele queria frisar o princípio essencial por trás da simbologia da armadura. E então veja o que Paulo vai salientar. Alguns pontos aqui ele vai salientar. Não vou adiantar hoje para que você não perca esse conteúdo essencial. Eu só estou lhe explicando por que eu vou desvincular o conteúdo essencial do conteúdo simbólico. Para que você possa entender melhor. Porque eu vejo que esta ênfase no simbolismo deixa mais dúvida do que esclarecimento. E quando a simbologia ou a comparação ela é exagerada no simbolismo, ela vai à essência que é a interpretação. Olha, Paulo diz: usem um cinturão, vistam-se com uma couraça, calcem sapatos, usem escudo, recebam ou coloquem um capacete. E é interessante que ele não usa o verbo colocar, ele usa o verbo receber. Capacete a gente não recebe, a gente coloca. Então a prioridade de Paulo não é falar do capacete, é falar do que ele representa, da verdade associada ao capacete. E ele ainda fala sobre a espada. Então olha, isso aqui, a essência desse texto não é a armadura, porque a armadura aqui não está completa, não é só isso. Este soldado está com uma meia armadura. Este soldado está com uma meia farda. Ele não está devidamente preparado para uma batalha no nível secular. Não é uma armadura completa. Então não dê ênfase na armadura. Se você quer entender esse texto, e se você quer ensinar esse texto, não dê ênfase na armadura. Tire a casca da banana. O que interessa é a banana.
Então preste atenção aqui nesse princípio. Olha, ele menciona algumas partes da armadura, mas ele não menciona toda a armadura, porque é forçar a interpretação. Veja, por exemplo, esse soldado, ele está desprotegido, se pensarmos em termos humanos ou secular, ele está desprotegido, porque se você observar, ele vestiu a armadura apenas da cintura para cima. Da cintura para baixo, ele está vulnerável, com exceção dos pés. Mas acontece que numa guerra não atacam você somente dos pés, vão atacar todo o seu corpo. Mas aqui o Senhor está falando através do apóstolo Paulo das partes essenciais da nossa vida espiritual que precisamos proteger ou que precisamos utilizar como instrumento de proteção sobre nós para que possamos ter uma vitória nas batalhas espirituais. Portanto, a ênfase não é na armadura em termos de simbologia para uma realidade espiritual que é a essência da interpretação. E agora, só para que isto não fique um pouco inconclusivo, eu não vou desenvolver os pontos hoje do conteúdo essencial, mas eu vou lhe dizer o que é essencial para que você entenda bem esse texto. Veja bem, se você observar, Paulo menciona aqui 6 coisas importantes para que possamos nos proteger. 6 coisas importantes na época dele, o soldado romano, e que são importantes para a proteção na batalha espiritual. Somente essas 6. E aí, quais são as 6 verdades essenciais que nós encontramos nesse texto? Observe bem, os 6 pontos essenciais. Eu vou alistar e amanhã nós estaremos comentando cada um, ok? Amanhã será o desenvolvimento. Hoje é o entendimento do texto. Amanhã será o desenvolvimento do texto. Então veja bem, portanto não perca amanhã nesse mesmo horário. Tá bem? Observe bem. Em primeiro lugar, quais são os pontos essenciais na nossa proteção espiritual contra os poderes de Satanás? Primeiro, a verdade. A verdade. Paulo poderia ter comparado a verdade com o capacete, com a couraça, com qualquer outra parte da vestimenta militar. Então, queridos, por isso que eu lhe digo que a essência não é o símbolo. Você não precisa estudar como era a armadura do soldado romano, como era a armadura do soldado grego. Eu peguei um livro de interpretação, que é um dos mais profundos, conhecido na nossa língua, que ele fala sobre a armadura, descreve os detalhes da armadura do soldado romano, descreve os detalhes da armadura do soldado grego, descreve os detalhes da armadura do soldado persa, e você vai ver um monte de armadura, e isso não é o essencial. Não extrapole o texto. O que é importante saber? Que você precisa ter na sua vida espiritual, fazendo parte da sua vida espiritual, a verdade. Primeiro ponto. Segundo ponto, precisa fazer parte da sua caminhada espiritual o princípio da justiça, que Paulo aqui associa à couraça. Você precisa também ter como compromisso na sua vida espiritual a pregação do evangelho, que Paulo compara ao sapato na vestimenta militar. Ou sandálias, porque os soldados daquela época não usavam sapatos. Pelo menos os gregos e os romanos não usavam sapatos, usavam sandálias. Não usavam botas como os militares de hoje, eram sandálias. Em quarto lugar, o outro princípio essencial que faz parte da armadura espiritual é a fé.
O quinto princípio essencial, que também faz parte da armadura espiritual, é a salvação. E por último, nós temos agora uma figura que não diz respeito à armadura, não faz parte da armadura. Por isso é que eu lhe digo que a ênfase não pode ser na simbologia, na armadura, porque a espada não faz parte da armadura. A armadura é instrumento de defesa, enquanto que a espada é instrumento de ataque. Então veja bem, o importante é você saber o seguinte: vamos tirar aqui as flores e vamos ver a beleza do jarro. Às vezes você pega um jarro caríssimo, preciosíssimo, feito de uma cerâmica lá da época dos primeiros séculos da China, que custa milhões, e alguém bota aquele jarro em cima de uma mesa, um jarro cheio de flores, lindas, que vão murchar. No entanto, a pessoa inexperiente, ela vai olhar, e principalmente as mulheres que são mais emotivas, vão olhar e vão perceber as flores, mas não vão jamais perceber o valor daquele jarro. E meus amados, é isso que acontece na interpretação de Efésios capítulo 6. O pessoal se preocupa tanto com a armadura que esquece do que é essencial e do que ela representa. Então, eu vou repetir para você o que realmente é essencial nesse texto e que vai servir como armadura de Deus para a nossa vida espiritual, armadura contra os ataques de Satanás, que vai nos proteger dos ataques de Satanás. Primeiro lugar, vou repetir, a verdade. Segundo lugar, a justiça. Terceiro lugar, a pregação do evangelho. Em quarto lugar, a fé. Em quinto lugar, a salvação. E em sexto lugar, a palavra de Deus. Agora, como eu já falei, estamos fazendo um esclarecimento do texto. E amanhã, nesse mesmo horário, nós faremos então o desenvolvimento do texto. A explicação mais aprofundada do texto. Vamos pegar cada um desses 6 pontos e vamos falar sobre a importância da verdade na nossa proteção espiritual, a importância da justiça, a importância da pregação do evangelho, a importância da fé, a importância da salvação e a importância da palavra de Deus. De que modo esses 6 elementos essenciais nos protegem nas batalhas? Amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui juntos mais uma vez. Quero agradecer a você que está assistindo essa live, está participando desse momento de reflexão da palavra de Deus. E não esqueça de deixar aí o seu comentário, de fazer a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito. Mas agora eu vou deixar você com o desejo, aquele sabor de quero mais. Amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui e vamos explicar a essência que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Deus, nos repassa a respeito da batalha espiritual. Eu sempre penso assim, fui professor muitos anos e eu sempre penso assim, a função do professor não é apenas encher a cabeça do aluno de conteúdo. Às vezes, para que esse conteúdo essencial seja absorvido, nós precisamos tirar conceitos velhos, conceitos errados ou limitados, para que a gente possa colocar conceitos novos, essenciais e fundamentais. É isso que eu estou fazendo com você, para ajudar você a ter uma interpretação sadia, completa e bem solidificada da palavra de Deus e da interpretação desse texto. Então nós vamos, amanhã, no nosso próximo encontro, vamos estar trabalhando o conteúdo essencial
que é simbolizado por alguns ou algumas partes de uma armadura militar. Mas a essência não é armadura. Eu não vou perder tempo falando com você sobre a armadura dos gregos, a armadura dos romanos, a armadura dos persas. Não é isso que Paulo quer priorizar. Vamos priorizar o que é prioridade. Que Deus abençoe você. Uma boa noite. E amanhã nos encontramos aqui. E você vai aprender como esses